Você precisa estar onde o seu cliente está. E você precisa fazer isso de forma intencional e estruturada. Quando a gente fala sobre prospecção em eventos e networking presencial, eu gosto muito de uma frase do Flávio Augusto que ele diz: network bom se compra. Ou seja, você saber fazer network de uma forma estruturada, de uma forma intencional, faz toda a diferença. Eu escuto muitos profissionais de venda falando: poxa, fulano tem sorte, só cai cliente bom na mão dele, ele tem muita sorte, ele só atrai as melhores pessoas. Será mesmo que ele tem sorte? Ou será que ele se coloca em ambientes de forma intencional e faz networking, faz conexões de uma forma estruturada? Essa é a grande diferença entre os amadores e os profissionais, que trabalham com prospecções em eventos, que trabalham com network profissional. E eu já quero começar com uma tática extremamente valiosa, que é a técnica TBC. Sabe o que é a técnica TBC? É o tira a bunda da cadeira. Tira a bunda da cadeira, você precisa se colocar em ambientes de forma intencional, você precisa colocar a tua cara no sol, você precisa se colocar em ambientes que te permitam, por que não, atrair boas possibilidades, esbarrar em boas oportunidades, ou seja, participar de bons eventos. E você tem algumas gamas de eventos que você pode participar. Eventos comerciais, por exemplo, feiras do seu segmento, associação comercial do teu segmento, inauguração de eventos, lançamentos, coquetéis, enfim, todos os tipos de eventos comerciais que você possa se conectar com outras pessoas do seu segmento, ter boas trocas, trocar boas práticas, conhecer mais sobre o seu mercado, entender como a concorrência está trabalhando e também, obviamente, atrair possíveis prospectos, estar conectado onde o seu cliente está. Eventos pessoais, aniversário, casamento, churrasco. Ulisses, mas até isso é interessante para eu prospectar? Sim, porque pessoas próximas a você, o seu relacionamento é a sua primeira fonte de boas indicações. Verdade ou não? Agora eu quero te fazer uma pergunta bem importante. O seu vizinho sabe o que você faz? A sua família sabe o que você faz? Os seus amigos sabem o que você faz? E por que eu falo isso? Porque dizem que a gente está a 5 apertos de mão de qualquer pessoa do mundo. Ou seja, você está a 5 apertos de mão de qualquer outra pessoa. Você está a 5 apertos de mão do seu melhor cliente. Então, todas as pessoas ao seu redor, toda a sua rede de relacionamento precisa saber o que você faz, qual é a solução que você oferece. E também participar de eventos de networking. Existem empresas que fazem eventos de networking de forma extremamente estruturada, empresas como o BNI, por exemplo, existem grupos de networking, existem cursos de desenvolvimento, você pode participar de comunidades da sua área, rodadas de negócio, enfim, existem inúmeras possibilidades para você, de fato, de tempos em tempos, se colocar em ambientes que te permitam esbarrar e atrair boas possibilidades, boas oportunidades. É claro que você vai encaixar isso de acordo com o teu negócio, de acordo com o teu segmento, de acordo com o seu produto, se eventos presenciais realmente, poxa, encaixa, Ulisses, não encaixa, ou talvez fazer isso de tempos em tempos, de um mês para o outro, ou de 3 em 3 meses, ou no meu caso, Liz, acho que de 6 em 6 meses, posso participar de uma feira para me atualizar, enfim, encaixa dentro da tua realidade. E além de participar de eventos, existem outras estratégias, como você promover os seus próprios eventos. Você promover um curso, você promover uma palestra, você promover um coquetel e chamar os seus melhores clientes, ou possíveis novos clientes, você promover um coffee break, ou você promover, por exemplo, um evento dentro do seu segmento. Por exemplo, digamos que você é da área da contabilidade. Você pode promover um evento da área da contabilidade, um evento que seja interessante, que você entregue conteúdo tanto para outros contadores quanto para possíveis clientes dentro desse segmento. Quais são as possíveis dores que o seu cliente tem que você pode oferecer um conteúdo valioso? Assim você constrói a sua autoridade e, ao mesmo tempo, você está prospectando. Você está trazendo novas parcerias com outras pessoas, outros profissionais da área, para, de novo, trocar boas práticas e fazer parcerias. E, obviamente, atraindo possíveis clientes, novos prospectos, gerando oportunidade dentro do seu funil de vendas. Enfim, existem inúmeras possibilidades para você se colocar, de fato, em ambientes que te permitam ter mais sorte.
Ou seja, por que, Ulisses, por que é tão importante utilizar os eventos presenciais? Qual é a grande vantagem? Eu separei aqui 4 grandes pontos que você vai encontrar em prospecção de eventos ou um networking presencial. O primeiro é que é um network extremamente focado e direcionado. Ou seja, você vai direcionado a pessoas que têm relevância em relação ao seu produto, que buscam a solução que você oferece e, de novo, se conecta com profissionais da área que você pode trocar boas práticas. Aí entra aquela velha máxima que você precisa entender. Você precisa estar onde o seu cliente ideal está. E aí você precisa ter essa clareza. Qual é o perfil do meu cliente ideal? Quais são os eventos que o meu cliente ideal participa? Para que você realmente tenha esse networking direcionado, para que você participe de fato de eventos que o seu cliente potencial está. Que você tenha acesso a tomadores de decisão, que você tenha acesso a influenciadores. Porque na grande maioria desses eventos, os tomadores de decisão, os grandes empresários, os influenciadores, fazem parte para, de novo, se atualizar, buscar boas práticas, e é um bom momento para você se conectar com as pessoas certas. E aqui eu vou te dar um exemplo que o próprio Ventse faz. Nós do Ventse fizemos parte da maior feira de RH da América Latina. Nós fomos patrocinadores da Conar. E com qual intuito, com qual estratégia? Quem são os tomadores de decisão quando a gente fala sobre cursos de vendas ou treinamentos em company, treinamentos dentro de grandes empresas? Geralmente são profissionais de RH. Então, naturalmente, o Ventse estava lá. E às vezes, para você, será interessante não necessariamente só participar de eventos, mas talvez você ser um expositor dentro de um evento. Se for um evento de grande relevância dentro da sua área de atuação, dentro do seu mercado, e se for algo interessante para a sua marca. Para quê? Para você construir autoridade, para você gerar awareness de marca e, de novo, para você atrair mais clientes. Você, como expositor, obviamente, vai ter uma atratividade ainda maior. E o Ventse estava lá posicionado, o que atraiu boas oportunidades e foi uma grande estratégia de prospecção presencial. Além, é claro, de você construir uma grande marca sólida dentro do mercado. A parte de ambiente, afinal, dentro de um ambiente de evento, as pessoas estão mais abertas, as pessoas estão mais propícias a fazer um bom networking. As pessoas estão lá para isso também. Além de pegar boas práticas, além de se atualizar no mercado, estão lá para fazer negócio. Então, é um grande momento que você pode ir preparado, sim, para fazer abordagens de vendas, para fazer boas conexões. E a parte da pessoalidade, que entra exatamente nisso em relação a conexões. Porque quando você está pessoalmente, quando você está no olho, quando você tem a oportunidade de dar um aperto de mão, essa pessoalidade faz muita diferença na hora de você construir um relacionamento. É diferente daquele contato online, daquele contato mais frio, é o olho no olho, é a pessoalidade, é o evento. Às vezes é você com seu próprio stand da sua empresa, eleva a sua confiança, eleva a sua autoridade, a sua atratividade fica ainda maior. E eu gosto muito dessa frase, que na verdade eu escutei de um grande profissional de vendas lá em Las Vegas. Estava em inglês, era relate on purpose, ou seja, se relacione de propósito. E quando eu falo se relacione de propósito, era exatamente o que eu falava no início. Se relacione de forma intencional, vá de forma preparada, vá de forma estruturada para um evento. Não adianta só você promover eventos ou ir para grandes eventos. É você ir de forma estruturada, você ir preparado, você ir com planejamento, você saber a sua abordagem, você saber o que fazer pós-evento. E aí eu quero te apresentar a estratégia do que você precisa para, de fato, ir de forma estruturada, de fato, você fazer um networking intencional, você se relacionar de propósito. E o nome dessa estratégia chama PAF, que é P-A-F. Planejamento, abordagem, follow-up. São os 3 pontos que você precisa dominar para você fazer um networking de forma intencional. Primeiro deles, planejamento. Primeiro, você ter clareza, de fato, qual é o perfil do seu cliente ideal. Qual é as características de quem compra de você. Para que você tenha aquela clareza de quem são as pessoas que eu vou buscar dentro do evento. Quais são as conexões que eu quero fazer. E para isso, para facilitar esse processo, analisa a agenda, analisa os palestrantes, os expositores, o público esperado dentro do evento, pesquisa sobre as características, as preferências, os desafios desse público, até para você ter aquela clareza, será que eu de fato estou me colocando onde o meu cliente está? Ou estou indo para um lugar onde não tem potenciais compradores, não teriam potenciais possíveis clientes? Para você ter essa clareza se é de fato o tipo de conexão que você está buscando dentro daquele evento que você vai participar. Interage e se conecte com antecedência. Isso eu gosto muito. Tente, de alguma forma, visitar o site do evento,
visitar as redes sociais do evento, buscar grupos, quem sabe de WhatsApp ou de Facebook, daquele evento que ainda não aconteceu, para que você possa interagir com os participantes com antecedência. Isso a gente faz e promove muito aqui dentro do Ventes. Por exemplo, nas nossas imersões, nas nossas formações, nos nossos eventos presenciais, a primeira coisa que a gente faz, a gente cria um grupo de WhatsApp para fomentar esse networking. Então, os próprios participantes já vão se apresentando dentro do grupo antes do evento acontecer. Quero até trazer um relato aqui para vocês. Olha que interessante, olha como faz diferença você ir para um evento de forma intencional, de forma estruturada, preparado. Uma das participantes comentou comigo, Ulisses, depois daquele evento, eu fechei 8 negócios para a minha empresa. Eram 80 participantes, ela fechou 10% de conversão em relação ao negócio dela, em relação à solução que ela oferecia. E eu perguntei assim, cara, qual que você acha que foi a grande diferença? Ela falou, primeiro foi entender o público que eu buscava. O evento de vocês tinha exatamente o perfil de pessoas que compram de mim, que precisam da minha solução. O segundo foi eu me conectar com antecedência a essas pessoas. Antes do evento, eu já tinha mandado uma mensagem me apresentando e que eu gostaria de conhecê-las e falar com essas pessoas lá dentro do evento. E o terceiro foi quando eu cheguei no evento, as pessoas já tinham construído essa familiaridade comigo. As pessoas já esperavam que eu fosse falar com elas. Então, você se antecipar e você interagir com as pessoas antes pode fazer uma grande diferença. E o último ponto, e mais importante, é defina suas metas em relação ao evento. Na verdade, em relação a todas as etapas do evento. Você pode ter uma meta de quantidade de leads capturados, você pode ter uma meta de quantidade de conversas aprofundadas, você pode ter uma meta de quantidade de reuniões agendadas, ou de cartões trocados, ou de conexões em redes sociais, enfim. Como que você pode avaliar o progresso ao longo do evento e, principalmente, como que você pode avaliar o resultado no evento. Será que foi resultado? Será que teve o resultado que eu esperava em relação à prospecção, em relação à abordagem, em relação a networking intencional dentro daquele evento? Falamos do primeiro P, o planejamento. Agora a gente vai falar do A abordagem. Como fazer uma boa abordagem dentro de um network presencial, dentro de uma prospecção em eventos. Eu trouxe aqui alguns pilares que são fundamentais para que você tenha uma boa assertividade na sua abordagem. O primeiro deles, claro e mais importante, é use o nome do seu prospecto o tempo inteiro. O próprio nome é a palavra mais doce e mais linda que alguém pode escutar. Então, use o nome da pessoa o máximo de vezes possível. Quer ver? Faz um teste. Da próxima vez que você for a um restaurante, pergunte o nome do garçom e fale o nome do garçom o tempo inteiro que você precisar de algo em relação a ele. Você vai perceber a diferença em relação ao seu atendimento. Às vezes, uma coisa tão simples que faz tanta diferença. Então, ao invés de falar, ô mestre, ô chefe, psiu, ô amigão, pergunta o nome do garçom. Você faz isso com frequência? Começa a perceber como esse pequeno detalhe faz uma grande diferença em relação a uma abordagem, em relação a um networking presencial. Procure por pontos em comum para você ter aquela primeira conexão, para você criar aquele primeiro rapport, para que você tenha empatia. Uma boa dica em relação a eventos, fale do próprio evento. Fale de alguma palestra que você ouviu, ou fale de algum stand que você visitou, ou do seu próprio stand. É bacana para que você crie esse ponto em comum, para que você crie essa conexão. Ou traga outros assuntos que sejam relevantes e sejam interessantes para você criar esse primeiro vínculo. Pratique a escuta ativa e priorize conhecer mais sobre o seu prospecto. Lembra dessa velha máxima. Ouvir é ouro, falar é prata. Você precisa escutar mais e falar menos. Mas aqui eu preciso trazer algo bem importante para vocês. Quando eu falo sobre você fazer networking de forma intencional, não é para você fazer networking a qualquer custo. Não é para você ver as pessoas dentro de um evento como uma nota de 100. É importante que você tenha esse interesse genuíno em conhecer mais sobre as pessoas, fazer perguntas relevantes para que você conheça mais sobre ela, para que você conheça os desejos, as necessidades, as ambições, para que você de fato entenda se você tem algo, se você tem uma solução que pode ajudar essa pessoa, que possa fazer a vida dela mais fácil, que possa fazer o negócio dela faturar mais. Cuidado para não começar a enxergar as pessoas como uma nota de dinheiro, tá? Isso é fundamental. Anote as informações relevantes. É importante você fazer isso dentro de uma prospecção em eventos, porque você acaba esquecendo. Você fala com tanta gente que depois você não vai conseguir lembrar o que você falou com cada prospecto,
qual era a solução que cada um precisava, o que de relevante você conseguiu extrair de informações com suas perguntas poderosas. Então, é importante que você anote tudo. Fez um bom contato? Anota. Fez um bom contato? Anota. E pratique e prepare o seu pitch comercial. Pitch comercial mais conhecido como aquele pitch de elevador. E por que é conhecido como pitch de elevador? Porque geralmente você só tem 1 minuto para falar sobre a sua solução e despertar o interesse de um possível prospecto, que é como se você estivesse dentro de uma viagem de elevador. Então pensa, se você estivesse dentro de uma viagem de elevador com um vizinho seu, e se você só tivesse 1 minuto, como você falaria sobre a sua empresa, sobre a sua solução e sobre você? Qual é o odor que você resolve? Qual é o problema que você resolve? O que você faz de único? Qual é o seu grande diferencial competitivo? O que está na cabeça do seu cliente? Por que você? Por que a sua empresa? Por que a sua solução? É importante que você saiba como responder essas 3 perguntas em 1 minuto, de uma forma que você realmente consiga seja breve, seja conciso e consiga ser criativo para você despertar esse interesse num bom pitch comercial. E aí uma boa estratégia é você treinar esse pitch comercial com colegas ou com familiares e pedir feedback. Poxa, o que você achou? Está envolvente? Está persuasivo? Desperta o seu interesse? E o último ponto, e mais importante na minha opinião, porque isso que vai conectar ao próximo passo, é você pegar o contato de quem você fez o networking e você garantir um micro compromisso. E quando eu falo em pegar contato, não é você dar o seu cartão de visitas. Porque você dar o seu cartão de visita serve para quê? Para você pegar o dele. É só para isso que serve. O seu cartão de visita não serve para mais nada. Porque geralmente o seu cartão de visita vai ser picado. Vai ser esquecido no carro, vai ficar perdido na carteira ou vai para o lixo. O grande objetivo de um cartão de visitas é você pegar o da pessoa. O grande objetivo, se a pessoa pedir o seu contato, você também pede o dela. Você jamais pode deixar a condução por parte do cliente. A condução tem que ser por sua parte. Então, você pega o contato. E garanta um micro compromisso. E esse micro compromisso pode ser uma reunião agendada, ou pode ser se conectar na rede social, ou pode ser mandar um e-mail, ou pode ser mandar um material informativo. Enfim, garanta um micro compromisso para que você se conecte com essa pessoa num próximo passo, num follow-up. E o follow-up é exatamente a última parte da nossa estratégia PAF. Planejamento, abordagem, follow-up. Primeiro passo do follow-up, não deixe passar muito tempo. Macarrão se come quente. Então é importante que você faça isso em no máximo 48 horas. Faça o quê? Faça exatamente aquilo que você falou que faria. Ou seja, comprometa-se com seus compromissos. Faça exatamente aquilo que você falou que faria. Falou que ia mandar um e-mail? Mande. Falou que faria uma ligação? Ligue. Falou que ia mandar um material? Mande. Personalize o follow-up com as suas anotações. Então, esse é um bom momento para você revisitar as suas anotações, entender como foi a conversa com aquele prospecto, para que você possa trazer alguma lembrança do dia do evento. Isso constrói a confiança e te permite, principalmente, oferecer um conteúdo de forma personalizada, de forma relevante, para que você possa, de fato, trazer alguma coisa que você conseguiu tirar no dia do networking, em relação a algum desafio, em relação a alguma necessidade que o seu prospecto tinha. E o último passo, agende o próximo contato. Aí, de fato, pode ser uma reunião, pode ser uma apresentação do seu negócio ou do seu produto, se de fato foi relevante para aquele prospecto a solução que você tinha a oferecer. Ou, no máximo, vai ser uma construção de relacionamento. Pode ser um café, pode ser um network, pode ser convidar para um coquetel. Enfim, qual é o próximo passo? Qual é o próximo microcompromisso que você pode ter com esse prospecto? Esses são os 3 passos que eu tenho certeza que, se você seguir, você conseguirá fazer um network, uma prospecção em eventos de forma intencional e de forma estruturada. Só que eu deixei o melhor para o final. Para o final, eu deixei 3 estratégias avançadíssimas para fazer networking. Talvez você esteja pensando, Ulisses, mas eu tenho um pouco de desafio, eu sou mais tímido, eu sou aquela pessoa que no evento eu estou lá quietinho no canto, eu fico lá tomando meu cafezinho, eu não quero falar com ninguém. Geralmente, se eu falo com alguém é porque vieram falar comigo. Qual é a estratégia que você pode me dar? Agora, para e anota. Eu vou te dar 3 estratégias avançadas de networking. Primeira delas, é essa mesmo, sorriso. Sorriso abre portas, um sorriso cria empatia, o sorriso cria essa primeira conexão. Esse é o primeiro segredo. Segundo,
Esse é o segundo, você esticar o seu braço para a próxima pessoa. E terceiro, prazer, meu nome é Ulisses, qual é o seu nome? Essas 3 estratégias vão te permitir conectar com qualquer pessoa. Porque depois que você perguntar o nome da pessoa, você vai perguntar o quê? O que você faz? Ela vai falar o que ela faz, você vai fazer perguntas relevantes, você vai ouvir de forma genuína e geralmente qual vai ser a resposta? Qual vai ser uma próxima pergunta dela? Provavelmente ela vai te perguntar, e você? E você vai dizer, obrigado por perguntar. E vai falar o que você faz. Tá aí, você criou um primeiro vínculo, você criou uma primeira conexão. 3 estratégias avançadíssimas para você fazer networking. E aqui tem uma lição de casa, aqui tem um to-do. Primeiro, construa o seu pitch comercial e valide esse pitch comercial com colegas ou familiares. E 2, identifique ações que você pode realizar para aumentar a sua exposição e a sua visibilidade em relação a eventos, canais de divulgação, canais de comunicação, enfim, crie uma boa estratégia para você aumentar a sua visibilidade. E eu gosto muito dessa frase que é: as pessoas mais interessantes são aquelas que se interessam por nós. Seja interessado para não ser interesseiro e ser interessante.